Olá, eu sou Luísa Massarani e quando a gente foi convidado, Danilo Magalhães e eu, para escrever esse artigo no contexto do bicentenário da independência do Brasil, para a revista Ciência e Cultura, a gente foi convidado para pensar sobre a divulgação científica e a gente achou que era um momento muito especial para a gente falar sobre um personagem fundamental na construção da divulgação científica no Brasil, José Reis, usando como mote os 20 anos sem José Reis. José Reis, ele é muito conhecido como divulgador da ciência, é considerado o ícone da divulgação científica no país. Inclusive, o prêmio do CNPq, o Prêmio Nacional de Divulgação Científica, tem o nome dele, do José Reis. Mas ele teve um papel que vai além da divulgação científica. Ele teve um papel fundamental tanto na construção da ciência como na construção da divulgação científica. Ele era um pesquisador, e particularmente aí depois da Segunda Guerra, em que teve um contexto mundial de valorização da ciência e da divulgação científica, que teve um impacto também importante no Brasil. O José Reis já estava aí trabalhando como pesquisador, mas começou a ter uma atuação muito interessante na divulgação científica. Não coincidentemente, na mesma época, aí, no ano de 47, 48, ele participou da criação de duas iniciativas importantes. Do ponto de vista da ciência, ele foi um dos mosqueteiros que criou a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que sempre teve, desde a sua criação e até hoje, um papel fundamental aí no engajamento público da ciência e tecnologia. Inclusive, na época, ele criou a revista Ciência e Cultura. Tinha um papel um pouco acadêmico, um pouco de divulgação científica, mas faz parte dessa preocupação dele de diálogo com a sociedade e de estimular os cientistas a escreverem e se posicionarem, né? Justamente na mesma época, ele começou a atuar na Folha, que antes chamava Folha da Manhã, né? Depois consolidou os jornais e virou a Folha de São Paulo, e ao longo de praticamente 60 anos ele escreveu sobre temas de ciência na Folha de São Paulo. É interessante porque ele era pesquisador, né, como eu mencionei, mas ele na Folha de São Paulo tem um papel fundamental como jornalista, inclusive foi o chefe da redação da Folha de São Paulo num momento extremamente complexo que foi a época da ditadura. Por outro lado, ele usou toda a máquina da Folha de São Paulo para levar feiras de ciência no interior do estado de São Paulo. Ele, aliás, se caracterizou mesmo antes de trabalhar na Folha como um divulgador da ciência, fazendo rádio, escrevendo livro para criança, escrevendo livro para agricultores, fazendo programas de TV como jornalista de ciência e também precursor na área de feiras de ciência. Então, esse artigo é justamente isso, é um texto para a gente tentar disseminar ainda mais a história, esse personagem da divulgação científica, que é bastante conhecido no Brasil, mas muito pela a sua atuação na Folha de São Paulo, que é certamente importante, mas o que a gente quis mostrar é como ele era um personagem tão eclético e tão interessante. José Reis foi sempre uma pessoa intelectualmente muito inquieta e que nunca se conformou, se essa é a palavra, ou nunca aceitou fazer a mesma coisa. Ele enxergava cada conquista intelectual ou científica como um degrau de uma escada, né? Que não só subia, como se ampliava. Então, o desenvolvimento da ciência e todas essas coisas só valem se tiverem um lugar dentro de um projeto maior. Não adianta nós nos preocuparmos com desenvolvimento econômico, com educação, etc., se nós não soubermos para que nós estamos fazendo isso. Se nós não tivermos um grande projeto estratégico em que essas coisas sejam claramente postas em termos de prioridade, de tempo para ocorrer e, principalmente, de disponibilidade de recursos para que se realizem. E a ciência, a divulgação da ciência, estavam exatamente dentro desse contexto, que foi se tornando mais amplo. Na SBPC, em todas essas coisas, foram projetos dentro de um programa muito maior. Tudo isso para o desenvolvimento intelectual, para a independência intelectual, para a formação de gente que saiba pensar. E que, sabendo pensar, sabe analisar e saiba escolher. Isso é importantíssimo. Todo esse trabalho do papai sempre teve um profundo senso e sentido político.
político com P maiúsculo. Ou seja, o grande objetivo de tudo isso era dotar o país de condições para crescer, para se educar, para se tornar independente, para gerar renda. Isso eu posso garantir que era algo importante nas suas preocupações já aos 90 anos.